Olá, colegas e amigos. Estamos aqui na inauguração do podcast do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul, com uma mesa de peso que eu apresento eu, Thiago Fraga, presidente do Conselho do CRMVMS, nosso secretário-geral, Leonardo Jacarandá, nosso ex-presidente do Conselho e também mestre em meio ambiente, que é o nosso tema, a discussão de agora, João Vieira, e nosso convidado de honra aqui, Nilson Barros, também um conhecedor aí do meio ambiente. E eu já lanço um desafio aqui para todos nós e para iniciar a nossa discussão. E qual que vocês consideram aí de grande relevância, quais os principais desafios que o Brasil enfrenta hoje para o meio ambiente? Vamos lá, quem chuta a bola? Eu chutei, quem pega a bola? Eu posso pegar. Os grandes desafios para o Brasil, na situação que hoje a gente está, eu imagino que... Eu vou pedir, Nilson, para falar um pouquinho mais próximo do microfone. Desculpe. Aí. Eu acho que hoje o que nós precisamos, e a veterinária, a medicina veterinária, através de seus conselhos, pode fazer isso muito bem, é exatamente informar. O que está acontecendo é que está tendo muita desinformação relacionada à questão ambiental. Porque é uma luta, assim, se degladiam a área urbana com a área rural. A questão ambiental começou exatamente dessa forma. Ela começou com o pessoal da área urbana se voltando para a área rural, cobrando da área rural que preservasse. Só que os maiores problemas ambientais nossos estão nas áreas urbanas. Cadê o esgoto, o lixo? A pessoa se preocupa com o Pantanal, com a Amazônia, e não se preocupa com o lixo da casa dela. Então, eu acho que o primeiro passo é informação. Está faltando informação. E hoje, com o volume de informação que tem, a nossa juventude vem muito desinformada relacionada a essa questão ambiental. Muito bem. Por essa questão urbana que o Nilson fala aí, eu me envolvi há muitos anos com essa questão ambiental urbana, com reciclagem de lixo, com o Conselho de Meio Ambiente aqui em Campo Grande e tudo mais. E realmente é um tema que tem que ser tratado com prioridade, porque os grandes centros urbanos, as concentrações urbanas é que geram resíduos que vão lá contaminar o rio, vão contaminar os lençóis freáticos, se não forem bem tratados. Campo Grande, até hoje, a gente sabe que não tem um aterro sanitário. Isso é coisa que foi lançada lá pelo ex-prefeito Lúdio Coelho. Em que ano isso? 1980 e poucos, né? Que o Lúdio Coelho lançou um aterro sanitário que, por força, naquela época, de uma pressão jurídica, judicial em cima dele, ele foi obrigado a ocupar o aterro antes dele estar pronto. E ele virou apenas um aterro controlado. Então, essas questões que o Nilson trouxe aí, a informação é tudo, né, Thiago? Você que é professor, dedica a sua vida a ensinar e, enfim, todo mundo tinha que estar envolvido, e essa questão ambiental ela é transversal, ela é multidisciplinar, ela envolve todas as profissões, todos os cidadãos, né? E nós veterinários às vezes nos achamos distante dessa questão, mas o nosso dia a dia é todo voltado com o meio ambiente. Você falou uma coisa, João, que eu ia jogar a bola para o Leonardo agora, para falar onde que o médico veterinário está inserido dentro desse meio ambiente, dentro dessa sustentabilidade. Queria que o Leonardo falasse um pouquinho sobre isso, da função mesmo, do nosso papel. Hoje estamos aqui com 4 médicos veterinários discutindo o meio ambiente, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5, e onde que a gente está inserido ali dentro da sociedade, dentro do nosso papel, da nossa função. Tiago, colegas... Como profissional mesmo. Eu acho que a medicina veterinária vai estar dentro, como o João bem colocou, da interdisciplinaridade, né? Das multiprofissões que fazem parte como cidadão. Né? A gente faz parte disso, mas eu vejo também a questão da falta de informação dos próprios colegas. O Nilson foi muito... Ele teve sucesso. Se a sociedade tem essa dificuldade, a medicina dele. veterinária também você tem essa dificuldade de entender. Na área urbana, a gente está na área do meio ambiente, então a gente vê somos minorias no meio ambiente, o veterinário não é uma área que tenha muitos colegas trabalhando nessa área, e são poucos realmente que conseguem entender essa dimensão que tanto o ambiente, a saúde humana e a saúde animal, como elas estão ligadas, né? Elas não conseguem você separar isso da outra. E aí a gente entra no famoso conceito de saúde única. Né? Essa interação dessas 3 fases é que vai dar a ideia de saúde.
Coisas que a saúde pública já vem sendo trabalhada no Brasil desde 1986, com conferências nacionais de saúde, trazendo o meio ambiente para dentro da saúde pública, para que a saúde pública começasse a discutir. E hoje, dentro do Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente tem um caminho que é discutir essa questão de saúde dentro da saúde ambiental. Então, são processos que estão começando, mas ainda está em início. Não, e o Nilson, lembrando da fala dele, que eu achei incrível como ele teve uma colocação muito sensata, porque a regra vale para todos, mas parece que quando aquilo ali tem eu tenho uma colaboração direta com aquilo, ela vale para todos, mas eu quero um privilégio sobre isso. Então, na hora de cobrar, e o que eu quero dizer com isso? Desses excessos de cobrança por parte da zona urbana para produtor rural, é um excesso de cobrança que está indo para o produtor rural. E aí, na hora daquilo ali ser cobrado dentro da zona urbana, para você falar, olha, recicla o seu lixo, tenha uma condição melhor. Não, a regra vale para todos, mas para mim eu quero uma diferença. Eu não quero ter essa exigência. Eu quero cobrar o produtor rural. Então é incrível isso que ele falou, porque realmente, na hora que você vai para a prática, a regra vale para todos, mas eu quero o meu privilégio em cima dessa regra. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. As pessoas têm todos os privilégios, quer dizer, as pessoas estão todas com seu celular de última geração, com todas as informações, e estão preocupadas com os problemas que estão lá distantes, sem conhecer, sem saber e sem buscar informação. Existe uma tendência a criminalizar aquele homem que está produzindo lá no campo. Nós que somos médicos veterinários, produtores, nós vivemos da produção. A produção hoje é que sustenta o mundo, né? Que dá alimento. O Pantanal tem 300 anos de ocupação econômica. E só 15% dele foi alterado. Ele tem 85% da sua vegetação nativa intacta. Ora, qual outra região no mundo que tem esse privilégio? Isso é graças a quem? A essas pessoas que lá estão. Então vamos ouvir essas pessoas. Assim como na Amazônia tem os índios, tem as pessoas que vivem lá, o seringueiro. Ninguém mais fala em seringueiro. Ninguém mais fala nessas pessoas que lá estavam. Aqui é a mesma coisa no Pantanal. Então vamos ouvir essas pessoas, que essas pessoas têm um know-how de conviver com esse ambiente. Eu corri mundo falando dessa beleza que era produtores rurais que estavam lutando pelo meio ambiente. E falando do Pantanal, que eles não têm exemplo nenhum no mundo, que tem 300 anos de ocupação econômica e está tão preservado. Então existe um lugar aonde serve de exemplo. E de repente nós giramos bandidos. Essa atuação do produtor que você está falando, do pantaneiro, não existia essa linguagem ambientalista, conservacionista, era uma prática natural. De sabedoria, de saber que aquela... Eles são exemplos de conservação. Sim, exatamente, porque era uma coisa instintiva, né, da preservação, de atuar naquele meio ambiente, não é? Era uma questão de sabedoria. Eu imagino assim, nós veterinários somos difusores de conhecimento, somos propagadores de conhecimento quando a gente vai à propriedade rural, no órgão público, quando faz extensão rural, ou no campo, trabalhando, dando assistência, nós vamos lá nos rincões, no nosso trabalho, e lá a gente conversa, troca ideia. Então, se nós estivermos levando informação consistente, levando o diálogo, o debate sobre esse tema, nós vamos contribuir com aquelas pessoas que nós vamos estar interagindo aí no nosso trabalho no dia a dia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, pelas pessoas que vocês selecionaram, já é uma grande coisa. Na verdade, quando eu pensei nessa história aqui, era exatamente buscar o veterinário como política, como visão de meio ambiente. Você viveu naquela época da Sodepan, você foi um dos fundadores da Sociedade de Defesa do Pantanal. Ela existe ainda? Existe. A Sociedade de Defesa do Pantanal foi criada porque existia uma invasão por bolivianos e paraguaios, principalmente paraguaios, e brasileiros também, que caçavam o jacaré para vender a pele. Clandestinamente. Então entrava na propriedade. Eu tive problemas com o coreiro da pessoa, de eu denunciar, e aí depois, um mês depois, a polícia ia lá, procurava, não achava ninguém, né? Sempre não acha, porque chegava 2, 3 dias depois que eu fiz a denúncia, chegava de avião, todo mundo já sabia que estava chegando polícia, e os caras escondidos no meio daquele mato, ninguém ia achar mesmo. Aí, depois eles apareciam lá e falavam, você vai me denunciar de novo? Eu estou aqui todo dia, você está botando em risco tua família, tua integridade. Chegaram a atirar em propriedade nossa. Aí a gente criou uma entidade para despersonalizar essas denúncias e para fortalecer a polícia. Foi a partir da Sodepan que se criou a Polícia Ambiental, que hoje existe aí. Mas os caçadores de jacaré serviram para a gente para despertar um outro problema.
nós entendemos que não adiantava ficar combatendo o coreiro. O coreiro está na ponta, vendia pele barato. Então, a gente tinha que trabalhar com o mercado. Onde estava esse mercado? Esse mercado estava na Europa. E aconteceu uma Comprava o couro clandestino. Comprava o couro. Como estou tirando o ouro hoje, o diamante, tudo da Amazônia, e aí fica denunciando. São os franceses, são os belgas, são os noruegueses, que têm empresas lá que tiram e roubam nossas coisas, e aí ficam ainda criticando a gente. Bom, eu, num lugarzinho lá, numa cidade chamada Rastatt, vou me alongar um pouquinho aqui, mas tem que contar essa história que é importante. Uma cidade chamada Rastatt, divisa com a Alemanha e França. Um pessoal do Greenpeace marcou uma reunião comigo, eu estava viajando pela Alemanha e França, para eu e mais uma outra pessoa, que era o Adalberto Eberhard, de Mato Grosso. Ele tinha Fundepan lá, uma ONG também de meio ambiente. Eu era presidente da Sodepan aqui. E marcaram uma entrevista com a gente. Eles marcaram, só que aí à noite eles quebraram uma loja que vendia produtos animais. Esses casacos de peles, de animais, não sei o quê. Só que era tudo de criatório, autorizado, e como se diz, não reais, artificiais. E aí foram todos presos. E aí na entrevista ficou eu, sozinho, com o pessoal da todo. ONG tudo preso. E toda a imprensa lá, alemã, inglesa, tal, não sei o quê. Aí a primeira pergunta de um alemão lá, eu já não queria estar ali. E aí a primeira pergunta ele falou assim: é verdade que vocês estão matando os peixes de seus rios, queimando a floresta amazônica e contaminando, matando os peixes e matando todos os jacarés do Pantanal? Porra, aquela pergunta me pegou assim de surpresa e me deu um choque. Falei, mas que agressividade desse cara, né? E aí, não menos agressivo, eu parti para o ataque. Eu cheguei e falei, é verdade. Nós estamos caçando jacarés para atender demanda que vem de você que está usando um sapato com couro de jacaré. Ele estava usando, o azar dele, né? Ele estava usando um sapato com couro de jacaré. E também, a empresa, nós estamos destruindo a Amazônia com queimada. A empresa que queimou lá, a maior queimada que teve de 1 milhão de hectares que aconteceu lá, foi numa empresa genuinamente brasileira, de uma fazenda da Volkswagen, que é alemã, né? Aí eu falei, e o veneno que matou os peixes lá no Pantanal, que vocês estão falando que nós estamos contaminando os rios, era de uma empresa chamada Hearst, que também é alemã, né? Uhum. Aí pronto, acabou a entrevista, o cara disse que eu era agressivo e tal, e aí fiquei só com o outro pessoal, e o cara da BBC me pegou e falou, agora você vai me dar uma entrevista boa. Então, é fácil para as pessoas que lá estão ter esse tipo de coisa. Então, cobrar, e estão fazendo tudo ao contrário. E nós assumimos uma postura defensiva. Nilson, isso entra diretamente naquilo que eu falei. A regra vale para todos, menos para alguns. Exatamente. E, Thiago, tem uma questão aí dos coreiros que só resolveu o problema quando vocês propuseram. Né? Paramos de atacar o coreiro, quer dizer, continuamos fazendo a contenção aqui desse fiscalização e obstrução da caça deles, mas começamos a ir lá em quem comprava esse couro. E aí percebemos que existia gente no mundo que criava o jacaré para isso. Aí eu falei, nós vamos criar também. E se nós podemos criar... E aí começamos a trabalhar com a legislação e estabelecemos um critério para que esse couro não fosse mais comprado. Imediatamente ele perdeu o valor. Hoje nós temos criatórios de jacaré que contribuem com a natureza, que soltam uma parte do... Não sei se é adequado, se não é, aí passa um monte de coisa pelo meio, porque você traz o animal, você traz o ovo da natureza, faz ele eclodir ali, você cria ele até semi-adulto e solta ele não sei de quantos meses ou quantos anos, você solta ele, uma parte dele você solta para devolver. De cada 100 ovos de jacaré colocados na natureza, apenas 7, na média, chegam à fase semi-adulta. Então o que ele faz? Naturalmente. Naturalmente. Quem está lá, o jacaré botou, muitos ninhos são predados por tudo que é bicho. O equilíbrio ecológico. O ovo já serve de alimento. Há um questionamento, inclusive, nisso. Quando você tira o ovo, você tirou o alimento de alguém que ele iria comer. Mas, então, o que a gente faz? Traz isso para dentro do criatório, e quando esse animal já está garantido, a sobrevivência dele um certo tamanho, você solta 10%. Então você solta mais do que a própria natureza colocaria lá. Então você está contribuindo. Tem uma superpopulação hoje, né? Hoje não diria uma superpopulação, que eu não sei qual é a população ideal, mas que o jacaré está aí novamente, como sempre esteve. Teve essa fase de que ele caiu, em algumas regiões só.
Porque no Pantanal ainda tem um detalhe. Quando você vai lá, num dia que está um tempo meio brusco, meio nublado, você não vê nenhum bicho. Nada, nada, você não vê nada. Você fala, gente, como acabou isso aqui? Eu tive ano passado, vi tanto bicho. Aí você volta no dia seguinte, e que o tempo firmou, tá coalhado, parece poste jogado assim na beira dos rios, assim, de jacaré. Então depende do dia você vê bicho, depende não. O cara veio na vez passada, tinha lá meu sogro, foi lá na fazenda do meu sogro, tinha meu sogro, tinha peões tradicionais que serviam de referência para eles. Quem tem hoje lá? Não tem mais referência, aquelas pessoas acabaram, a fazenda foi vendida, de uma organização, foi de uma ONG que foi vendida. As pessoas que estão lá não são pantaneiras, então as pessoas não têm quem fazer laboratório, então ficam saindo coisas absurdas, risíveis, né? Porque... Nilson, nós estamos discutindo meio ambiente urbano, meio ambiente rural, meio ambiente animal, no caso do jacaré, o meio ambiente na pecuária. Parece uma pergunta muito simples, mas você vai ver que não é. Se fosse para explicar, para definir meio ambiente, como que você definiria? Defina meio ambiente. A minha definição de meio ambiente? Isso. O ambiente é onde todos nós estamos inseridos dentro dele. É tipo o bioma nosso aqui. Entendeu? Envolve a gente. Nós fazemos parte dele. Só que nós temos uma capacidade muito maior do que qualquer outro animal de alterar esse ambiente. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. O pantaneiro está aí há 300 anos e está aí o Pantanal preservado, gente. Porque o pantaneiro... Eu acho que ninguém preserva mais o Pantanal do que o pantaneiro. Sim, ele se integrou aqui. Justamente. Isso é meio ambiente. Somos nós todos. Todo o processo do que está... O mosquito que está me ferrando aqui por baixo da mesa faz parte do Até meio porque ambiente se ele também. não preservar, o mais prejudicado vai ser ele mesmo, que é o que está inserido ali dentro daquele bioma. Recentemente aconteceu um negócio aqui no Pantanal, que foi a introdução do tucunaré, né? Eu vi isso aí, falaram muito disso. A natureza levou milhões de anos para separar as duas bacias do Paraguai, vamos pegar, que é a bacia do Paraguai e Paraná e a bacia lá amazônica. E tinha, aqui tem pintado convivendo com piranha, com caixara, com todos os peixes que nós conhecemos aqui. E não tem o tucunaré aqui. Mas ele lá na bacia amazônica, ele convive com esses mesmos peixes que nós temos aqui, que tem lá, ele convive bem. Aí uma pessoa trouxe para um criatório, porque ele é um peixe bom para pescar, e esse criatório veio uma inundação grande, rompeu o açude e esse peixe entrou e virou uma praga. Eu fui em lugares aí para ver onde disse tucunaré. Ele gosta de baías, lugar meio fechado, ele não fica muito no leito do rio. Mas eu fui num lugar que você jogava um anzol e puxava um atrás do outro, de encher caminhonete de peixe desse aí. E a gente estava pescando assim, tipo, como se estivesse combatendo um invasor, né? E aí ele explodiu, como tudo que entra na natureza, cria, ele não tem predador, ele não tem nada, então ele cria a população sobe absurdamente e depois a tendência é estabilizar e ir caindo. Assim aconteceu com ele. Então, a natureza levou milhares de anos para separar e nós pegamos e misturamos tudo de novo. Cria problemas? Cria problemas. O boi entrou aí há 300 anos. O gado entrou no Pantanal há 300 anos. E aí ele está inserido. Se tirar o gado do Pantanal hoje, acabou. No começo de 1900, o Pantanal, você não via esse Pantanal que a gente vê, maravilhoso, bonito, com horizonte, que dá novela, que enfeita gabinetes de deputados, senadores, de presidentes, de governadores. E numa canetada, um código florestal disse que eu não posso mais usar 80% do Pantanal, que eu posso só usar 50%. E eu arquei, por benefício da sociedade, os pantaneiros arcaram com isso sozinhos, ninguém pagou nada pra gente. Então me tomaram a um direito, né? Não quer dizer que eu vá fazer. Então, o Pantanal, ele tem... Eu estou me, vamos dizer assim, forçando aqui para o Pantanal, porque é minha paixão, né? Eu lidei a vida inteira com isso, onde eu estive. Mas a questão ambiental, para mim, é isso, é essa integração que tem. E a mesma forma que você, quando extingue uma espécie em uma determinada região, você causa um desequilíbrio e um problema, até buscar um novo equilíbrio, quando você introduz também. E aí teve cenas engraçadas que eu acho que vale a pena a gente comentar. Quando surgiu a mosca do chifre, que aí é coisa nossa, combate, né, no parasito que está atacando o gado e tudo, né? Quando surgiu a mosca do chifre, tinha um besorrinho, que eles chamam de rola-bosta, que é o besorro que combatia a larva da mosca, né, que ficava nas fezes. Reproduz nas fezes. E aí eu fui aí para pegar, porque eles estavam distribuindo aqui esse besorrinho para você espalhar, jogar nas fezes, já ia nas balhadas assim, e jogava, semeava esse besorrinho lá. E aí eu fui lá para pedir para levar lá para o Pantanal, porque estava impossível a quantidade de mosca. E aí falaram, infelizmente, para o Pantanal não pode. Eu falei, por quê? Porque o Pantanal tem o rola-bosta nativo. E esse aí pode competir com ele. Eu falei, tá bom, tudo bem, concordo, acho que está certo. E a mosca? A mosca pode?
Porque a mosca não existia. A mosca entrou também. Não é nativa. Então, essa leitura ambiental que nós temos, radical, atrasa a vida da gente. Como que eu não posso levar um negócio se a mosca entrou? A mosca não estava lá. A mosca veio de fora. Então, a mosca pode, mas o besouro não podia para combater a mosca. Entendeu? Aí, por sorte, a gente acabou encontrando outros tipos de controle, inclusive naturais, fitoterápicos, que funcionam maravilhosamente. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou ali, Tiago, do que você está falando. Tudo que a gente está comentando aqui hoje é em função do desequilíbrio ecológico. Sim. Toda vez que você quebra o equilíbrio, você tem é o tal do impacto ambiental, né? É o impacto positivo e o impacto negativo. Eu aí enfatizo a questão da informação. É lógico que você pode criar animais em cativeiro, é lógico que você pode ter produção industrial, tudo, desde que as pessoas ajam corretamente, ambientalmente, tecnicamente corretas. É informação. Os professores são chaves nessa questão. Professor primário, secundário, professor universitário, ter uma boa consciência, uma boa informação, não ser militante, sabe? Se ater à questão técnica, informar, por quê? Porque a ciência está aí, a ciência pesquisou, a ciência tem dados, tem números que mostram como agir. E a questão do licenciamento ambiental, Nilson, você lidou com isso há muito tempo, Leonardo também no trabalho dele, e eu também, na questão do... O licenciamento ambiental é dizer como pode fazer, e não pode fazer. Porque por isso que existe o licenciamento. Existe questões, né, João? Hoje existem questões de que no licenciamento é muito mais fácil eu falar não. Eu dizer não, eu estou garantido. Se eu falar pode, eu sou corresponsável. Então, a pessoa que está... Eu fui secretário de meio ambiente uma vez, depois fui superintendente de meio ambiente do Estado, e eu acompanhei bem isso. Aí eu chegava lá e falava, mas por que você não está aprovando esse projeto? Ah, porque se eu fizer isso, eu vou ficar corresponsável disso, eu não tenho a segurança para fazer. Tudo que você vai fazer, exploração, por exemplo, de animais, você tem que ter o tripé. Monitoramento da população, se você vai explorar na natureza, pesquisa e fiscalização. Acabou. Você faz isso e fiscaliza. O professor falou e é bem o enfático que o poder público e a fiscalização passa. A gente tem muita dificuldade de entender o que a pessoa que está querendo empreender, a pessoa que está querendo produzir, aquilo que a gente tem de regulatório, que tem para a gente para cobrar, chega a um ponto que a gente nem se sente mais corresponsável, nem obrigado a exigir. A gente fica totalmente perdido, porque você é corresponsável. Então, um selo de inspeção, quando tem do órgão, você já é sócio da empresa. Você assume que é sócio da empresa, que você está ali, você está chancelando aquilo. Mas o que a gente vê é que falta um pouco, na hora de falar, igual, estourou uma barragem estourou. Rapaz, aí é o efeito, faz a rastreabilidade, a logística reversa de assinatura e vai batendo em quem estiver na frente. Agora, os mecanismos para chegar naquela a legislação, para que você dê também um pouco de boa fé, isso a gente não tem muito. Entendeu? Olha, você é corresponsável, você vai ser responsável. O que eu vejo é a questão de responsabilidade técnica. O profissional tá tendo um movimento de você tirar a responsabilidade técnica de muitas atividades. Entendeu? E fala assim, não, o Estado fiscaliza. O Estado não tem perna para fiscalizar. Entendeu? Não tem. Se a gente for querer que tenha um fiscal para cada empresa, para cada atividade, a gente não vai fazer mais nada. A gente só vai fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que voltar a ter um processo de incentivar o técnico trabalhando com a iniciativa privada e esse técnico formando e dar o princípio da boa-fé para esse cara, que tem formação e tal. E aí também o órgão de controle, ele audita os sistemas, audita como funciona, mas que ele possa funcionar. Hoje você quer que o Estado se responsabilize pela atividade, aí você joga... A partir do momento que deu problema, o Estado sai, pega o técnico que autorizou, por isso que ele fica com medo de falar, não vou assinar. Porque, e, Leonardo, você se lembra... Porque na hora do vamos ver, é nele, né? Você falou de barragem, me lembrou do rompimento das barragens lá, que ocorreram lá em Brumadinho. De Brumadinho e a outra. Quando rompeu essa barragem, ninguém falou da técnica, da engenharia que fez aquela barragem. Todo mundo começou a falar do meio ambiente. Você reparou? Ficou uma coisa estranha. Não, os técnicos, só via técnico de meio ambiente falando dos prejuízos que provocaram. Ninguém falava ali é obra de engenharia, meu amigo. Não tem nada a ver com a gente, é obra de engenharia, não é a nossa área.
né? Mas ficou em cima da questão ambiental. Né? A mídia. O Leonardo, essa questão, por exemplo, das doenças, né? As últimas doenças que surgiram, 75% das epidemias e das pandemias são zoonóticas. Nós, veterinários, conhecemos essas doenças antes da medicina conhecer. Nós sabemos tratar. Exatamente. A Covid, o que é? É uma zoonose. Lá atrás já houve a SARS-CoV, que era de dromedários, enfim. Tem uma série, o H1N1, H5N2, que é a peste aviária, são todas doenças em que a medicina veterinária tem condições, tem expertise para se manifestar em relação a essas questões. Então, eu acho e aí tem a ver com desequilíbrio ecológico. De onde surgiram a tuberculose? A tuberculose era uma doença silvestre, que veio de animais silvestres, com a integração com a criação de gado e de animais domésticos que foram contaminados, contaminou o homem. Então, só que nós temos isso sob controle. Podemos enumerar uma quantidade enorme de doenças, como a raiva e tudo mais, que são doenças oriundas exatamente do uso desequilibrado da natureza. Aonde foi feito o uso equilibrado, nós não temos casos de doenças, né, pessoal? De doenças humanas oriundas de animais, porque em ambientes em que houve uma ocupação sensata e equilibrada. Onde o homem invadiu a floresta lá, sem nenhum controle, sem nenhum estudo antes, aí vieram as doenças, ebolas e tudo mais. Né? Varíola, que agora está voltando aí a história da varíola. Esse negócio das doenças, quando ela pula uma escala zoológica, vamos colocar assim, sai de um animal e muda para outro, então saiu lá do mamífero, morcego, e pulou para o homem, vamos supor, ou pulou primeiro para um globinho lá, sei lá, um animal qualquer, e depois chegou na gente. Quando ela pula de escala zoológica, ela entra mortal. Ela chega, nós não temos defesa, e ela entra para atacar mesmo. Igual tucunaré. Aí ela começa a amenizar. Então você vê que essas variantes que continuam insistindo, não é muito é mais transmissível, porque o vírus é mais inteligente do que nós atualmente, porque ele cada vez mais ele fica mais transmissível e menos mortal. Porque aí ele sobrevive também. Porque se ele matar o hospedeiro, ele morre junto. Ele morre junto. Eu acho que o mundo sempre caminhou para frente, sempre melhorou. Meu avô, quando eu era criança, falava: essa geração não vai prestar, não sabe segurar, não sabe montar, não sabe tirar leite de uma vaca, não sabe fazer nada. Para que serve isso hoje, né? Não serve para nada. Mas, vivia criticando a minha geração. A minha geração inventou a internet, inventou o celular, eu não sei lidar com ele. Aí o podcast, que eu não sei lidar com isso, nem sei direito o que é. Mas foi a minha geração que criou. Meus netos lidam melhor do que eu. Então, a última novidade, eu aprendi a jogar aquele Roblox. Não dou. Porque eu fui ver uma palestra sobre metaverso, e aí o cara falou assim: gente, ninguém estava entendendo o que era metaverso. Sabe o que é metaverso? É Roblox. Eu falei: já ouvi falar isso, da minha neta. Aí, muito bem, cheguei em casa, fui lá na casa da minha filha e falei: me ensina a jogar Roblox. Já bem, cavou. Você tem que criar um personagem no mundo metaverso. Aí eu falei: agora eu entendi, porque estavam dizendo que grandes marcas aí de material esportivo e tudo mais estavam usando o metaverso para fazer mídia, fazer marketing, fazer propaganda, né? São evoluções. Então o mundo vai melhorar mesmo, cara. Mas aí, Nilson, eu quero dizer o seguinte: isso aí são ferramentas. Deixa eu dizer um negócio: jogar um livro na frente de uma criança hoje, a criança não sabe virar a folha. Ela fica com o dedo. Ela fica com o dedo. Eu vi meu netinho fazendo isso assim, ó. Pegou um negócio e ficou fazendo assim. Aí eu falei: gente, que isso, né? Isso aí é o treinamento. Mas eu ia falar aqui sobre a questão da conscientização, né, pessoal? Por exemplo, colega veterinário que trabalha no campo. É lógico que existe uma legislação rigorosa sobre a questão de preservação de mata ciliar, é proibida a dessedentação de gado nos rios. Por quê? Porque o gado tem aquele hábito de caminhar em fileira, não é? E aí vão criando as trilhas, e as trilhas viram vossorocas, as vossorocas viram erosões e vão assoreando os rios. Tudo isso são técnicas que o profissional que trabalha no campo tem que ter conhecimento sobre isso, né? E entender, e tem conhecimento, mas entender que isso é uma medida de preservação ambiental, sabe isso? Sim, ele tem que conhecer disso. Um dos resultados que a gente, né, talvez pode alcançar com esse bate-papo aqui é mostrar para o colega veterinário que a questão ambiental está inserida na nossa vida no dia a dia como profissionais, e muito mais até porque a gente trabalha no campo, a gente trabalha diretamente com a natureza, na produção. Um exemplo: indústria.
Colega que é RT de uma indústria de frigorífico, por exemplo, tem uma produção de efluentes, né, de rejeitos enorme. Quem é responsável se esses rejeitos estão sendo tratados corretamente, se não estão sendo dispostos, por exemplo, num curso d'água, causando poluição, é o responsável técnico veterinário daquela indústria. Isto não é uma ação voltada para a fiscalização do Ministério. O Ministério fiscaliza isso, mas essa é uma ação ambientalista, que o profissional responsável técnico pela indústria, que garante que a indústria produza e respeitando o meio ambiente, ele está sendo um ambientalista. Até a certificação, né? Sim. Outra coisa, a questão de granjas, a produção animal hoje em granjas, né? Tem uma produção de dejetos enorme na suinocultura, na avicultura. Tudo isso tem hoje manejos corretos para isso aí, com biodigestor. Usinas de álcool com Vioto. Vioto hoje é produto, não é isso? Produto, então, assim, eu acho que às vezes a gente está lidando, o que eu querendo mostrar é o seguinte, a gente lida no dia a dia da gente como veterinários, na indústria, na produção animal, a gente lida com questões de preservação ambiental, né? E muitas vezes não identifica essa ação nossa com o nome de meio ambiente. E você trata aquilo como uma medida técnica do dia a dia, mas não identifica. Então, você vê, uma cidade como Campo Grande, você ainda acha muito, assim, um número muito grande de casas que têm poços artesianos, que foram construídos, sabe lá como, e do lado é a fossa. Olha e a pessoa está ali há 3 gerações tomando aquela água, esvaziando aquela fossa quando é necessário. Entendeu? E outra coisa, com a pandemia, esses locais foram criando a casa, foi virando atividade comercial às vezes ela está ali fazendo um bolo para vender, um salgado para vender e a água é dali. E aí é onde o profissional, quando depara com aquela situação, ele tem que ter consciência de levar essa informação, porque a educação sanitária também não é uma realidade no país, é uma informação que fica, igual vocês falaram, que os professores nas ciências do meio ambiente têm que divulgar e colocar. Então, essa é uma realidade de uma cidade como Campo Grande, que a gente acha que é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa e tal. As pessoas têm acesso ao conhecimento e tal, mas você tem essa realidade. Tem esgoto, né, Leonardo? Tem água potável disponível. E aí é uma situação que tem dentro do Sistema Único de Saúde, a possibilidade do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E é uma luta antiga da medicina veterinária. O veterinário está inserido nesses núcleos de apoio à saúde da família, porque ele é o profissional que vai trazer essas informações. Uma área urbana nossa, endêmica para leishmaniose, quem é o profissional ali naquela região que vai passar essa orientação para as equipes dos auxiliar de saúde, para os agentes de saúde, os agentes de controle de endemias, para fazer esse movimento? Você precisa ter esse profissional que vai levar esse conhecimento. E algo muito pouco divulgado, uma dificuldade muito grande do Sistema Único de Saúde entender que o veterinário como profissional da saúde, que ele só foi reconhecer o veterinário como profissional da saúde em 1998. Sim. Coisa que a ONU reconheceu em 1998. Aí teve essa discussão sobre a vacina agora da Covid, que a gente entrou no grupo prioritário. Muita gente não entendeu, né? Por que o veterinário estava... Porque está dentro da listagem de profissional de saúde, pô. E a gente está lidando diretamente com esse tipo de coisa. E que muito disso é o culpo nós mesmos de não ter a questão da informação que o Nilson falou lá no início. Eu tenho observado aí algumas matérias falando sobre a questão da proliferação de onças, né, no Pantanal. Não é isso? Isso em função de áreas vedadas, né? Que tão... Ninguém mais caça onça. Pois é. E o predador, né? Quem é que faz esse equilíbrio? Não tem. Né? Não tem. Então, tudo que... Voltando aqui à questão do desequilíbrio ecológico, né? Toda interferência que se faz num equilíbrio, porque o Pantanal sempre teve onça. Sempre teve gado, sempre teve capivara. Mas a onça estava lá com os animais silvestres. Sim. O Pantanal era um macegão, uma gramínea alta, você não enxergava nada, não tinha horizonte. Com a entrada do gado e queimadas, começou aquilo ter horizonte. E aí as onças começaram a ter uma presa maior e mais farta, que era o gado, que o gado era bocó para ela. Era diferente dela comer a capivara, o porco. Então ela começou a comer o gado também. O pantaneiro nunca foi caçador de onça. Ele se defendia dela. Uma onça, quando começa a comer tua tropa, seus cavalos, ela adora carne de cavalo. Ela vai comer toda a sua tropa. Lá na fazenda Mirante Estância, diz que chega a ser... Segundo o projeto de Onça Safari, tem lá, eu participo lá, vira e mexe, eu estou lá. 700 e poucos animais são comidos por onça só na fazenda Mirante Estância.
Você consegue... se perder 700 animais, eu quebrei, acabou, não tem mais nada. 700 e poucos animais são comidos por onças na Caimã. Eu fui lá em uma noite, me levaram para ver uma onça que tinha acabado de bater um boi. Fomos lá, assistimos ela comendo, ela nem liga abaixo para os carros. Você não descendo do carro, é igual o safari lá na África. Aí, no dia seguinte, ele falou, nós vamos voltar lá, porque ela volta lá. Eles escondem o animal, cobrem ele com palha, depois eles ancoram, ele enfia os ferros para ela não arrastar para dentro do mato, deixa o animal lá, ela volta para comer. Ela fica dias comendo o mesmo animal. Aí, no segundo dia, foram lá, falaram, não, de novo não vou lá ver carniça, não sei o que. Daí a pouco eles ligaram, tem outra onça aqui, a 300 metros de distância dessa, que pegou outro boi. E é importante que a gente traga esse debate por meio da profissão, né, Nilson? Porque o veterinário precisa se identificar com esses temas, né, perceber a importância de se especializar em animais silvestres, né, porque na hora que é uma área que não importa a espécie animal, qualquer intervenção em animal é área exclusiva do médico veterinário. E é essa consciência que você falou, que às vezes para preservar uma espécie você tem que criar métodos ou estratégias de, por exemplo, de criar, né, como fizeram com o jacaré. Né? Autorizar a criação em cativeiro foi o que salvou o jacaré, porque ele estava sendo caçado indiscriminadamente e ia extinguir. Né? A produção de bovinos, por exemplo, existe muita pesquisa e cada vez mais se consegue produzir de forma sustentável. Falar em bovino, não vou embora hoje daqui se nós não falarmos do boi bombeiro, hein? Do boi bombeiro. Por exemplo, a produção, né, a questão de preservação de mata ciliar, isso está incorporado no dia a dia do produtor rural. Sim. Isso já é uma informação muito clara, né, que a gente sabe que, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o produtor, ele já produz considerando a preservação de nascentes e tudo mais, e quem trabalha com ele na propriedade, que são os médicos veterinários, tem consciência disso também. Só tem que incorporar essa cultura. Se faz errado, tem que ser autuado, multado, incriminado, seja o que for. E eu vou chutar a bola aqui para ver quem pega. O que é que vocês atribuem esse exagero quando está envolvendo o agro, quando está envolvendo o meio ambiente, quando está envolvendo o pecuarista, de quando um famoso divulga qualquer ato contra essas atividades que é o avanço do país, que é o que representa hoje a maior parte do nosso PIB, que é o agronegócio. E eu vou dar exemplos aí do metano. Quando um famoso atribui a culpa disso dentro do agro, enquanto aquele mesmo famoso defendendo o agro não tem o mesmo sucesso. A que vocês atribuem isso? Por que o agro ele é tão massacrado hoje? Se eu pego um famoso e esse outro famoso na mesma proporção, se um defende e o outro ataca, aquele que ataca vai ter uma popularidade muito maior quando envolve o agro. A que vocês atribuem isso? E ataca ainda de forma errada. Errada, desconhecida. O exemplo é o metano. Aquilo ali, quando eu ouço coisas sobre o metano... Você sabe que o balanço nosso aqui no Pantanal foi feito um estudo pela Embrapa, o nosso balanço é positivo de metano. O nosso balanço energético é positivo. A gente mais, vamos dizer assim, a gente não gasta, para produzir 1 quilo de carne, quanto você gasta de energia? É essa conta, né? Você gasta mais energia para produzir 1 quilo de carne do que tem naquele quilo de carne. Isso acontece em todos os lugares. No Pantanal, não. Porque a gente usa pouco óleo diesel, a gente usa pouco equipamento, vamos dizer assim, que consome as coisas que geram a energia. Transporte a cavalo. Exatamente. Nesse caso, cabe várias análises. Desde aí eu volto lá atrás, na época que começou... O João é mais da minha idade e deve ter ouvido isso. Não durma com uma planta no seu quarto, porque ela libera gás carbônico, ela pode te intoxicar. Vai roubar. Estudei isso. Isso foi colocado para a juventude da minha época. Isso é o maior absurdo, porque sua mulher que está dormindo com você ali libera mais gás carbônico do que a planta. Então eu durmo no meio de uma floresta e ia morrer sufocado à noite porque não tem oxigênio. Quer dizer, mas isso foi colocado. E tinha cuidado, as mães falavam, não põe planta no quarto não pode. O que era isso? Era a indústria chegando, querendo mão de obra barata, saia do campo e venha para a cidade ser mão de obra. E o povo saiu. Quem saiu? As pessoas que tinham fazendinhas, todo mundo, era muito rural o Brasil. E aí, a Europa estava preparada para a Revolução Industrial que aconteceu em 1800 e tanto lá, né? Então ela estava preparada para isso.
Porque já vinha, o desenvolvimento foi lá e nós não estávamos. Então, quando chegou as máquinas aqui, aí a indústria precisava de mão de obra, inchou as cidades, trouxe as pessoas do campo. Quem veio de lá? Foram essas pessoas que venderam suas propriedades para o vizinho, venderam para outros e vieram embora. É o êxodo rural. Passou uma geração disso, 2 gerações, 3 gerações, eles não se sentiram privilegiados na cidade e olharam para fazer, pô, que filho da puta lá comprou minha terra, tá lá, bacana, e eu tô aqui na cidade vivendo de saláriozinho, que não sei o quê. O pessoal da cidade se volta para o campo, contra aquele que ficou. Essa é uma leitura minha. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, qual que é a tua pergunta? Não, o que vocês atribuem? Eu vou querer ouvir aí veio o famoso. Outros. Aí veio o famoso. Porque eu pego famosos na mesma proporção. E um tá defendendo o agro, o outro tá atacando o agro. Por que aquele que ataca tem uma proporção muito maior dentro aí das grandes mídias? Não só isso, como provavelmente o outro vai ser lacrado, o outro vai ser... Justamente. Vão cortar ele, vão falar que ele não é. E sendo que o agro é o que tá... É o que sustenta esse país. Olha, gente, é lógico que o agro sustenta, é lógico. Existe uma outra coisa também lutando. Se você olhar o PIB brasileiro, você vai ver que a indústria vem caindo. E o agro vem subindo absurdamente. Mantendo. Se você olhar o PIB. Então, há um esperneio da indústria. A indústria sempre teve isso. Olha, eu moleque me lembro de meu pai e meus avós comentando. Por que o juro da indústria é tanto? O nosso é o maior de todos. Aceito aquela lataria das empresas da indústria lá, de armazéns, de não sei o quê, como garantia, e não aceito o nosso gado. Eu nunca pude dar gado como garantia. Não é aceito como garantia. Só a terra. Então, por que o juro nosso é mais alto? Se a condição de pagar é a mesma, por que o da indústria é mais barato? Primeiro era a indústria mais barata, depois o do comércio, depois a da agropecuária era o mais caro. Então, quando a gente agora começou a subir, a gente atropelou esse povo. Então, existe uma questão aí para mim que envolve esse trabalho. Lógico que a cadeia hoje toda da produção envolve indústria, envolve tudo, né? Uhum. Ué, basta você ver agora, ver os lucros dos frigoríficos agora. Como é que pode os caras, a carne está subindo e o preço está caindo da arroba? Os caras estão derrubando. Quer dizer, ele compra barato da gente, vende caro para o produtor aqui e exporta. Não. Virou monopólio. Essa é outra leitura que tem. Esse artista, falar do que ele não entende, ele pegar e querer botar... Eu vi esse dia uma daquela cantora aí, que não sei nem se é cantora, mas que aparece muito aí, e as barbaridades que ela fala são assim assustadoras. A pessoa não tem noção o que é um parlamento, o que é um governo federal, o que é um governo estadual. Ela não sabe, ela não tem noção. E aí vai falar de Pantanal, de Amazônia, entendeu? O Leonardo DiCaprio vem falar de... Por que ele não fala agora lá dos Estados Unidos que liberou todas as áreas que eles de preservação permanente para plantio? Porque vai faltar alimento ano que vem. Ano que vem vai faltar alimento no mundo. Vai voltar a ver aquelas pessoas morrendo de fome. Onde vai morrer? Na África, naqueles lugares, daqueles retirando, sabe? Aqui na Venezuela vai morrer gente. Onde está a pobreza hoje? Agora, e vão atacar quem produz? Então, aqui nós recebemos tudo que veio do mundo e nós acatamos e seguramos aqui. Os países que mais destruíram sua natureza são os países mais ricos do mundo. Os países mais ricos do mundo têm a menor diversidade. E os países que têm a maior diversidade e não destruíram sua natureza é a pobreza mundial. Agora, eu estou aqui atacando para destruir a natureza? Não, eu estou dizendo para usar racionalmente. E nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, estudo científico que comprove que é possível isso. Uhum. Se no mundo inteiro se faz, por que nós aqui somos proibidos de fazer? Por que eu sou proibido de criar um animal silvestre meu aqui a título econômico, mas eu posso exportar um animal de fora e trazer... Isso, ô Nilson, tudo isso que você está falando me chama atenção mais uma vez para aquela questão da importância da informação, o formador de opinião, que é o professor, que é o cientista, que é o que tem informação, ele tornar público isso. Nem é mais, né? Já é mais o famoso, né? Sim, mas é porque talvez o outro não está se manifestando e esse famoso está usando espaço que o outro não se manifesta. E tem mais uma, hoje você não pode nem culpar a grande mídia que fala o que é interessante para ela falar, porque você tem outros canais, nós estamos aqui usando um.
que é o canal, né? Que Democratizou. Democratizou. Então, Socializou a informação. então, essa questão de contestar as mentiras, acabar com os mitos, com os tabus, está aberta aí a porteira. Só precisa as pessoas se manifestarem. Mas Como a gente era desinformado e não sabia. Eu acho que ainda tem um ponto, ainda tem um olhar para o rural e o urbano ainda. Eu vejo até na veterinária mesmo. A gente vai em alguns centros conversar com o pessoal mais de São Paulo, das universidades ali. Quando a gente fala questões do campo, ainda é uma questão distante para eles. Tipo, ainda tem essa coisa do caipira e tal. Então o cara do meio rural, ele é visto com chacota às vezes. Então a gente tem esse movimento da novela aí, que é o exótico para eles. Eles veem como exótico. Admiram como exótico. Exótico, você não vai entrar no Projac de Butina. Então eles veem como exótico. Olha isso, olha lá e tal. Mas isso passa. Isso passa. Então você já tem esse lado de você olhar o rural de outra forma, de uma maneira, né, mais pejorativa, e o urbano, ele é o que está mandando no negócio. Ele se acha. Então, ele se coloca numa posição e fala assim, não, peraí, que a gente é da cidade, aqui a gente pensa assim, aqui nós é capital, vocês são lá do mato o quê? Do sul? Entendeu? Então, sabe? Então tem isso, tipo, você chegou em, por exemplo, Prudente, a gente é de Mato Grosso. Ninguém lembra do sul, tipo, você cruzou o rio, você continua sendo Mato Grosso, né? Então, tipo, eles ainda têm muita dificuldade na geografia. Então, assim, você tem todas essas questões aí reunidas e o rural sempre foi visto, né? Esse lado. Só que aquilo também, a gente está vendo um momento de democratização de informação. Há pouco tempo, um professor falando uma situação na sala, o aluno, acho que é filho de produtores, se eu não me engano. Ah, eu vi daquele caso de São Paulo, ele se colocou Avenue, na escola. discussão, ele se posicionou na discussão e tal. E aí um coleguinha gravou a discussão, o rapaz com bons argumentos, tipo, não, meu pai não mata isso não. Não, meu pai... Ele tá vendo, o pai sai de manhã, a mãe sai de manhã, trabalha, sustenta a casa, paga seus impostos, tal, e o outro falando que ele... Não, pera aí, meu pai não faz isso. Leonardo, isso que você colocou, eu sou mais velho aqui, acabo ficando cheio de exemplos, né, no passado. Eu fiz um congresso aqui, quando eu estava na secretaria, chamado Interpan, Congresso Internacional sobre Conservação do Pantanal. E trouxe gente do mundo inteiro. Arne Suchdorf, trouxe o Gabeira, trouxe o Covas, trouxe Feldman, só os caras que estavam aí, no Brasil e no mundo também. Mas eu trouxe eles para falar da experiência deles lá. Então o Feldman chegou e falou, Nilson, você quer que eu fale o quê? Eu falei, eu quero que você fale sobre os problemas nas favelas lá. O meio ambiente da favela, não daqui. Aí o cara não, quer falar do Pantanal, porque é bonito, né? Bom, enfim. Eu estava sentado do lado de um cara que era secretário de Estado aqui, de Indústria e Comércio. Nessa época eu era secretário de Meio Ambiente. Éramos colegas. Ele sentado, ele iria falar também naquela mesa. E foi o doutor Abílio, que é um pantaneiro, para falar. Que é escritor também, irmão do Manuel de Barros. Quando ele foi lá, aí o cara estava ali conversando comigo e tal, e de repente ele começou a falar. Ele falou sobre o homem pantaneiro. O que é o homem, o jeito dele, a origem, a etnia, doutor Abílio. E ele é fantástico para falar. O cara foi ficando, falou, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu falei, é o doutor Abílio, parente meu. Ah, tá, mas de onde que ele é? Eu falei, pantaneiro. Esse cara é pantaneiro? Olha o susto que ele tomou, mas ele é inteligente. Com a inteligência do doutor Abílio. Você entendeu? Tá limpo. Ali, mas o cara é inteligente. Quer dizer, a surpresa do cara. Eu falei, se você tivesse parado e estava conversando com ele, uma meia hora atrás a gente estava junto conversando. Eu falei, se você tivesse parado para ouvir o que ele estava falando, você teria achado isso antes do que você está achando agora, que você parou para ouvir que ele está lá. Então, concordo plenamente com isso. Existe essa leitura do homem do campo e tal. Eu acho que mudou um pouco agora com essas músicas sertanejas. No meu tempo, gurizada minha, ia pro lugar, se aparecia um guri meu, tinha um que usava cabelo comprido, o nego, pô, você está fazendo no lugar errado. No meu tempo não era música sertaneja, né? Era um rock, a gente estava mais buscando música popular brasileira, mas não... Agora o sertanejo virou... todo mundo quer cantar música sertaneja. Sertanejo tá universitário, né? Aí virou, urbano, né? aí virou universitário. E eles, né? O ensino está caindo muito. Não tem escola que ensina a laçar. Não tem escola que ensina você a lidar com uma vaca leiteira. Ou a cangar um boi, que nem usa mais, né? Então, como que esses caras vão... Como que você vai ter gente para trabalhar no futuro? Antes as crianças iam lá, montavam... Eu aprendi com os peões lá, que meu pai me botava lá, e eu tinha que obedecer o capataz lá. E os filhos dos peões andavam com ele. Hoje não pode mais, é trabalho infantil.
então ninguém mais aprende. É assim que está. Então não tem formação de gente de mão de obra rural. E essa questão do meio ambiente é muito importante, Leonardo. Você que trabalha aqui na cidade da vigilância ambiental, a questão exatamente da logística reversa de medicamentos, de embalagens, tudo isso são contaminantes, né, que podem causar problemas graves de saúde. E isso é meio ambiente, né? E a gente tem a mesma dificuldade aqui, de passar isso. A informação está passando também para os mais novos, nas escolas. A gente tem a mesma dificuldade para falar disso, de entender como descartar corretamente um medicamento, como descartar qualquer produto químico que você tem em casa, uma bateria de carro, alguma coisa que fique encostada lá, essa dificuldade. Como também questão de vetores e pragas urbanas. Né? Nós estamos há 40, 50 anos fazendo a mesma campanha para não deixar a água parada. Tal. Eu lembro uma vez que era o Cidinho, que era do controle de vetores, hoje ele está em Três Lagoas. Ele aposentou aqui e foi para Três Lagoas, também fazendo vetores. Ele falava assim, olha, água suja, o mosquito se reproduz. Ele já falava isso. Já falava. Falei, mas não era água, tem que ser água limpa. Ah, tá. O bicho vai... Aí da última vez ele falou assim, olha, é o seguinte, qualquer umidade ele tem capaz de fazer oposição. Olha só. Qualquer umidade. Ah, não, a água... Não, na umidade. Eu falei, bom, então eu vou ouvir que o cara falou, na areia quente ele vai reproduzir. Então chegou um ponto que ele vai se adaptando. Eu converso com um colega que é dentista e falo, e aí, já mataram a cárie? Já mataram o quê? A cárie. Ah. Porque você vai matar a cárie, você vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Uma árvore vai morrer, uma árvore que dá fruto, e ela começa a dar... essa árvore, essa mangueira carregou como nunca carregou na vida, ela vai morrer. No ano seguinte ela morre. Ou da flor, uma roseira que dá aquele monte de flor. Então o mosquito primeiro passa por aí também. Entendeu? Ele vai encontrar uma forma disso. Ele está sob ameaça. É a coisa máxima na reprodução da espécie, né? É do Parque do Dinossauro 1, né? Que o cara fala assim, não, mas eu peguei o DNA do sapo, que é anfíbio e tal, e aquele cara, que é o cientista mais doidão lá, vira e fala, fica tranquilo, a natureza se resolve, eles vão se reproduzir. Não são todas fêmeas, vão se reproduzir. É isso aí. Vão se reproduzir. Vão se reproduzir. Amigo, a vida está ali para isso. Né? Olha, esse descarte de medicamentos é uma coisa que a gente devia dar mais atenção. E aqui eu vou me colocar aqui e me penitenciar, que eu não tinha o que fazer. Eu tinha quantidade de medicamentos vencidos. Eu fui ficando acumulado de medicamentos sem saber o que fazer com eles. Tentei de todas as formas encontrar uma forma de desfazer daqueles medicamentos. Não tinha. Chegou um ponto que eu não tinha mais espaço na farmácia para medicamentos. E aí começou a deteriorar, e aquilo começou a espalhar, virou... Aí eu falei, estou correndo risco aqui. Mandei fazer um buraco fundo, uma profunda. Mandei permeabilizar, jogar um plástico lá no fundo, calçou com cimento, assim, os cantos do plástico para não coisar. Joguei todo esse medicamento lá dentro, meti vários sacos de cal, joguei por cima e mandei jogar terra por cima. Isso tem 20 anos. 30 anos. 20 anos. Hoje toda drogaria ela é obrigada a receber qualquer display, medicamento né? de descarte. Tem um mas display. não tinha isso. Hoje não tem. A mesma coisa que eu acho loja de bateria, né? Sim. A loja de bateria ela tem que receber a bateria Porque usada. Porque as pessoas pegavam, jogavam, mandavam jogar no terreno baldio. Eu achei que eu estava fazendo o melhor. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de trabalho da Confederação Nacional do Comércio sobre logística reversa, que era a implantação da lei de resíduos sólidos, né? E muito do que foi evoluído começou com as embalagens de agrotóxicos, né? Que lá, por uma resolução do CONAMA já avançou muito nisso. Eu acompanhei aqui. E continua sendo um trabalho muito bonito, bem feito. Evoluiu para essa questão do medicamento, porque você jogar um medicamento no vaso sanitário, que a gente achava que estava sendo correto, né? E na verdade não, porque aquilo ali vai cair no sistema de esgoto, que vai cair na estação de tratamento. Se tiver estação. Se tiver estação de tratamento, ela vai reter o sólido, mas a água não vai eliminar o componente químico que está nela, vai cair numa coleção de água e vai contaminar. Então, essa questão da logística reversa é muito importante e é urgente que ela seja implantada em todos os segmentos, inclusive embalagem de produtos veterinários e tudo mais. Esses tóxicos aí, eu tomava água nisso, latinha no Pantanal, na fazenda que tinha, era desses produtos. Aquele tempo lata era difícil, né? Você tem... O nego aproveitava para tudo, cara. Aproveitava, você lavava, só lavar bem. Ele tordo, não lavava bem, deixava de molho, esfregava e depois estava...
Mas e lembrando que você vai contaminando. Cara. que hoje toda atividade veterinária, seja consultório, loja agropecuária, ele tem que ter esse programa implementado. Sim. Pela lei a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu na logística reversa que o fabricante, ele é que tem que providenciar o retorno. Então criaram empresas, organizações, para que elas façam o aproveitamento, a reciclagem, e não retorna para a fábrica. Na verdade, eles pegam e reciclam. Igual o pneu aqui. O pneu é recolhido dos borracheiros por uma empresa que é patrocinada pela indústria de pneus, e aí eles fazem a moagem, destinam para asfalto ou para fábrica de cimento, para as fornalhas, né, para isso e tudo mais. Então, essa questão, voltando aqui nos medicamentos, viu, Tiago? A importância do uso correto dos antimicrobianos na produção animal, né, que hoje é foco rigoroso, porque a gente consome carne animal, leite, ovos, né, e esses produtos não podem ter resíduo de antimicrobianos, e não tem, porque hoje a legislação brasileira, de alguns anos para cá, proíbe o uso de antimicrobiano na produção de aves, de suínos e tudo mais, né? Então é um alimento bastante seguro, e o médico veterinário que está lá na ponta, que deve garantir, garante o uso adequado disso. E é uma questão que contamina o meio ambiente. Eu vi uma palestra no Paraná, uns anos atrás, num seminário de saúde única, um palestrante mostrando, Nilson, para mim foi uma surpresa muito grande, que um produtor que estercava como é que chama? O plantio de capim dele, a capineira dele, com o esterco das vacas leiteiras, que estavam naquela ocasião usando uma quantidade muito grande de antibiótico, por causa de mastite, uma série de coisas, o antibiótico excedente saía nas fezes, não o da mastite, mas o que era ingerido na ração, saía nas fezes, continuava aquele esterco que era usado para adubar a capineira, e eles identificaram antibiótico no capim. Quer dizer, o capim, que é um vegetal, ele, logicamente que ele tem uma circulação, que é a seiva, as raízes coletavam o que tinha de substrato no solo, né, os componentes, e tinha antibiótico no capim. E aí o animal que comia aquele capim, comia o antibiótico. Olha que coisa... E quem comia o animal? E quem comia o animal? Então veja bem, como que o uso adequado, né, a informação é que tem que trazer isso. O brio da vaca louca é assim. E o colega veterinário que está no campo, ele sabendo, estando muito bem informado de que aquele produto que ele está dando para o animal não vai ficar no animal, ele vai fazer toda a cadeia, né? E o veterinário é um profissional habilitado na manutenção e na implantação desses programas de gerenciamento de resíduo, seja de resíduos sólidos ou de serviço de saúde. Sim. Ele implanta e ele é o responsável por isso, então ele tem que estar sempre atento a Eu acho que o situação, objetivo né? desse bate-papo nosso aqui é trazer o máximo de informação para os colegas e alertá-los para que não fiquem alheios a qualquer tema que trate da questão, vamos dizer, humanista. Por isso que se fala da importância de se ter uma formação mais humanista nas universidades, que trata da nossa correlação com o meio onde nós vivemos e que nós somos uma parte importantíssima, porque se a gente considerar que nós lidamos exatamente com o que mais alimenta a principal fonte de proteína do mundo é a proteína animal, e quem é responsável pela produção, pelo controle de qualidade, tanto na área do abate quanto na área da distribuição, do comércio, do varejo, somos nós veterinários. Nós temos que ter uma consciência enorme sobre toda essa cadeia produtiva, o impacto disso na saúde humana, no meio ambiente e tudo mais. Vamos fazer um bate-volta rápido aqui. Boi bombeiro, eu sugiro. Boi bombeiro? O Nilson disse que não vai embora. Antes do boi bombeiro, Nilson, um ambientalista que você respeita. Um ambientalista? Que você respeita. Não, vários. Eu tenho vários. Que são exclusivamente... Médico veterinário? Tem médico veterinário também. Nome? Adalberto Eberhard é um. Adalberto? Que já deve estar... Os que eu respeito, e vamos dizer assim, são as pessoas do meu tempo, né? As pessoas já de idade, Sim. já estão aposentados eventualmente. Mas o Adalberto Eberhard é um. Urbano, da Embrapa de Corumbá.
um agrônomo aqui, que o Urbano é veterinário também, um agrônomo aqui, Arnildo Pote, o cara que mais conhece de flora no Pantanal. Não existe outro, que é o dito, vamos dizer assim, o pai do boi bombeiro, foi que falou pela primeira vez essa questão do boi bombeiro, e eu acompanhei isso desde o começo. Então tem vários que eu respeito, ótimo, que são as pessoas que têm uma visão ao modo dele, às vezes nem bate com a minha, porque eles não têm a produção, às vezes. A questão da produção deles está fora, ele não está pensando no alimento, ele não está pensando na produção, ele está pensando só em preservar. Mas preservar é botar uma redoma de vidro e ficar olhando aquilo se mover sozinho, né? No nosso caso, não. No nosso caso é produção. A veterinária está envolvida com a produção. Então nós temos que ter essa questão ambiental. A questão ambiental não é uma coisa separada, não devia ser uma matéria. Ela está permeada em todas as ações e todas as disciplinas humanas. Ela tinha que estar dentro de tudo. Você está falando de matemática, você tem que estar, a questão ambiental tem que estar lá. O ambiente tem que estar permeado dentro das disciplinas. As pessoas têm que ter a visão ambiental daquilo, porque nós não tínhamos isso. Isso surgiu ao longo de um processo todo, né? João, essa para você. Uma dica que você daria aí para os jovens sobre meio ambiente? Olha, eu acho que ler, estudar é muito importante. Até para você não ser vítima de narrativas, como disse o Nilson aqui, né? E a gente está acostumado de ouvir cada um falar a sua verdade. O famoso chega na televisão e fala a sua verdade. Você, jovem, pode chegar para ele e dizer assim: vai estudar, meu amigo, você está por fora. A questão ambiental real é isso, é isso, é isso. O meio ambiente tem que ser preservado por uma questão, Tiago, de saúde pública. Essa questão da saúde única, que é uma temática que está cada vez mais sendo consistente, é porque ela demonstra que não existe saúde humana sem saúde animal, que são acabei de falar das zoonoses, né, reemergentes e reemergentes, atacam a nossa saúde, se a gente não lidar com a saúde dos animais, não cuidarmos da saúde dele, e a questão da saúde ambiental, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, a comida que nós... Tudo isso influencia na nossa saúde. Vocês estão vendo aí uma sigla que está na moda, rodando agora, que é a bola da vez, que é a ESG, né? ESG, não é isso? ESG é Escola Superior de Guerra. Não, é a governança, o nome é em inglês, mas quer dizer, é governança com compromisso social e ambiental, né? Mas o que é isso? Nada mais é do que já vinha sendo dito nas boas práticas, nos manuais de boas práticas, na questão da sustentabilidade. O que é que está querendo dizer? Que você, ao produzir, ao comercializar, qualquer atividade que você desenvolva, você tem que ter uma governança com comprometimento social e ambiental, é lógico. Você não vai produzir e jogar lixo, contaminar, você não vai produzir e ter uma relação com seus funcionários onde você não respeita as leis trabalhistas, a equidade entre todos, né? Não haja discriminação racial, não haja discriminação... O que eu quero dizer, Tiago, a dica é o seguinte: conheça a realidade através da informação e saiba distinguir o que é militância pura da verdade, daquilo que realmente traz conforto, equilíbrio e equidade entre as pessoas. Isso é verdade, João. E agora, para o Leonardo, antes da gente finalizar com a história do boi bombeiro, que está todo mundo aí querendo saber, Leonardo, onde que você vê a função do conselho, ou não vou nem dizer a função, mas como que você pode ver o conselho inserido, Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós, inserido dentro dessa questão do meio ambiente? O que você acha que podemos fazer de diferença, o que você acha que podemos ajustar dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, ou até mesmo contribuir? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente falou bastante aqui na questão de que essa área é uma área que tem que permear em todas as outras áreas. Então, o João falou da questão da saúde única, essa união indissociável da humana, animal e meio ambiente. Eu acho que é aí que o conselho tem que entrar, mostrando que é uma área muito grande, que está tudo ligado. Muito bom. Entendeu? Quando a gente vê outras áreas achando... A medicina não é o médico, né? Existe um complexo assim. Então, hoje, eu que estou no SUS... e a gente que não é médico, estando no SUS, a gente vê muito isso. Porque a gente tem uma visão hospitalocêntrica. Tipo, a visão é do hospital, vamos curar o que está lá.
E os serviços de vigilância que estão monitorando, olhando, coletando informação, É o pré-hospital, criando né? sentinelas para ir falar o que vamos fazer para que isso evite isso. Eu acho que o conselho tem que entrar fazendo essa interação. A gente acabou de falar aqui de medicamento, interagir com o conselho de farmácia. Falar, ó, como é que está essa situação aí? Realmente está vigorando? Onde a gente entrega os medicamentos? Está tendo campanha? Não está tendo? As pessoas estão sabendo? Então, acho assim, e essas questões de incentivar o debate, né? A busca pelo conhecimento que está acontecendo. E aquilo que eu falo, a gente acaba direcionando para sempre áreas específicas que todo mundo está fazendo. E, graças a Deus, a medicina veterinária é uma área absurda, de ampla. É uma área muito ampla, né? Eu que tenho filho formando na veterinária, cada férias ele tá fazendo estágio numa área diferente, que eu também não tive essa visão tão ampla igual ele na época. E hoje ele é estimulado, tipo, olha, agora ele está fazendo fisioterapia veterinária, no outro dia ele estava dentro do laboratório, no outro dia ele está no frigorífico. Então, assim, agora ele está mexendo com homeopatia, sabe? Ele começa a permear porque ele viu aquela janela aberta e falou, eu quero ver o que é isso. Isso é medicina veterinária. Isso é medicina veterinária. E isso é o meio ambiente. É isso aí, porque ele está ali conduzindo tudo, Nino. Eu acho que o conselho ele pode agir e deve agir fazendo essa ligação e trazendo a informação para que todo mundo entenda. Né? Leonardo sempre muito perspicaz nas respostas, viu? Não, muito boa. E agora vamos, depois que a gente finalizar a história do Boi Bombeiro, a gente vai lançar aqui já o próximo tema do podcast do CRMV. E a gente só definiu o tema aqui, que eu tenho até uma sugestão, vamos ver se vocês concordam com essa sugestão. E a gente define esse próximo tema. Vamos à história do Boi Bombeiro. Do Boi Bombeiro. O Boi Bombeiro surgiu com esse pesquisador da Embrapa, que depois veio para a Universidade Federal e agora está aposentado, Arnildo Potti. Ele é agrônomo, com doutorado na Austrália, enfim. Uma pessoa que tem, ele e a mulher dele viraram assim, os referências para a questão de flora no Pantanal. Ele tem um grande conhecimento sobre flora. Sempre trabalhou com vegetação no Pantanal. Tanto na área de pastagem como na vegetação em si também, porque como teve pouca pesquisa básica aí na universidade, às vezes a Embrapa, para fazer a pesquisa aplicada, ela precisa conhecer um pouquinho daquilo, então ele tem que fazer algumas pesquisas básicas também. E lá na fazenda de Umirim, que é uma fazenda que a Embrapa do centro do Pantanal tem, são 4.000 hectares, e é uma fazenda de produção de gado. E quando eu cheguei lá e comecei a administrar, eu assumi a chefia da Embrapa e tinha um responsável pela fazenda. Eu troquei o responsável, pus um outro cara, ele falou, o pessoal está me cobrando para deixar uma invernada como se fosse sem gado, como se fosse só para preservação e para estudos do que acontece quando você tira o gado do Pantanal. Vedada. Vedar. Não entra mais gado lá, não entra ninguém lá. Só os pesquisadores, tá bom, tudo bem, vamos fazer, escolhe uma área. Escolheram lá 600 hectares, uma área razoável para uma fazenda de 4.000, 600 hectares, uma invernada, onde tinha uma salina no meio, tinha uma baía, e era uma invernada, tinha mato, tinha tudo lá, campo e tal. Tiramos o gado de lá e ficou essa invernada. Aí o Arnildo era o principal pesquisador lá dentro, que aí ele começou a pesquisar e começou a identificar o tipo de pastagem que surgia. Por exemplo, surgiram capins que não existiam lá na região e começaram a aparecer. Porque quando aparecia o gado comia em seguida, que era um capim bom para a produção, né? Capim saudável. Primeiro que ele comia. Era o primeiro que ele comia, você nunca via. E aí lá a gente começou a ver que existia ainda semente daquilo lá. E aí ele comentando, ele falou, agora sim, nós vamos ter informação conversando com um peão. Isso ele me contando depois, lá na sede já. Aí ele falou, Nilson, esse peão me falou o seguinte, quando eu falei para ele que aquilo ia ficar para estudo, ele falou, isso aí vai virar um fogaréu. E eu fiquei preocupado, que aquilo lá está vedado, nisso já tem um ano. No terceiro ano pegou fogo naquilo. Pegou fogo e foi um fogo assim monstruoso, surgiu do nada o fogo, pegou fogo na invernada, queimou a invernada inteira, como nunca tinha visto fogo forte, quente, queimou que a gente fala. Queimou a árvore, queimou mesmo. Um incêndio bravo. E como fazia vários anos acumulando aquela matéria, deu um fogo muito quente. E aí, foi aquela devastação, queimou as cercas, varou acero, nós tínhamos acero de 10 metros de largura. Aí varou acero e tal. Aí ele falou, então o boi é bombeiro no Pantanal. Aí eu falei, pois é, o boi é bombeiro. E vou dizer um negócio para você, o que o boi come, a maioria do que o boi come, o fogo não queima. Sim. Concorda? Sim. O que o fogo queima é o que o boi não come. Isso. Então, porque ele come aquele pasto verdinho, mais tenro tal, e o macegão ele vai deixando. Então, mas onde tem o boi, tem estrada,
tem acero, tem trilheiro, tem água, tem cuidado. Onde não tem o boi, não tem nada. Esse incêndio que aconteceu no Pantanal, esse absurdo que aconteceu aí, se vocês observarem, os grandes incêndios todos aconteceram ao longo dos rios. Ah, por que ao longo dos rios? Já explico. Na região, não tem muito mata ciliar aí, não. Ao longo do rio, o Taquari foi um rio que ele é um rio que corre bem na cumieira do Anhacolândia e do Paraguai. Ele não recebe água no Pantanal, ele só lança água, então ele corre no lugar mais alto. E ele é um rio desbocado, que vive arrombando, vive trazendo problema, existe muita discussão nessa questão do rio Taquari, né? Mas ele inundou áreas que nunca foram inundadas, ou que tinham inundação periódica, e passaram a ter inundação permanente. Eu tenho pessoas da minha família que perderam fazendas de 20, de 15, de 18, de 32, só que eu lembrei agora de pronto aqui, 1.000 hectares, cada uma dessas, que abandonaram a fazenda, porque acabou, encheu d'água, ele não cria mais nada lá, e ele não pode fazer nada, ele não pode fechar o arrombado, porque está impedindo o trânsito natural das águas, aquela conversa. Que tudo isso é consequência de uma ação do homem aqui em cima da serra. Entrou mais sedimento, o rio não deu conta de trabalhar, e acabou causando esse tipo de coisa lá. Então essas fazendas foram abandonadas. Ficaram embaixo d'água 15, 20, 30 anos. Embaixo, água parada lá. Enchia um pouco, baixava um pouco, mas não secava mais. O que aconteceu? Toda essa matéria orgânica, o capim, quando a água sobe, o capim tem que ficar com a cara para fora, porque senão ele morre afogado. Então ele tem que botar a haste para fora. Então ele cresce. A hora que seca, ele deita. Ele não encolhe. Aí veio outra água, aquilo já ficou podre, ele já brotou de novo. Então aquilo acumulou uma massa fantástica e foi onde pegou fogo. Onde não tinha gente, não tinha dono, estava tudo abandonado. E ao longo do rio Paraguai, deu uma seca, onde enche mais o rio Paraguai. Enche, seca, vai criando. Você anda lá na seca, seu cavalo chega a enterrar, assim, é quase até a altura do joelho, naquele crack, numa matéria seca, apodrecida, que começa a ferir, você não consegue andar com o gado lá, e nem com o cavalo, que começa a cortar a pata dele. Quando aquilo está queimando, queima por baixo também. Foi o que aconteceu com aquela onça, provavelmente. Ela andou num lugar que não tinha fogo, mas que estava queimando por baixo, e ela ficou sem saber para onde ir. Né? Então, o boi é bombeiro, funciona como bombeiro, não só o boi, como qualquer herbívoro. Na África é utilizado os rinocerontes em algumas regiões, e rinocerontes e outros herbívoros lá, zebras e tal, para evitar esses incêndios. E todas as vezes que falava, a mim mesmo, fazendo entrevista, eu falei, vocês têm que entrevistar o Arnildo Botti, que é o autor dessa frase. E é um pesquisador, é um cara que tem bagagem. Eles iam e não saía a entrevista dele. Aí ele falou, não atendo mais de ninguém, Nilson. Eu falei, mas o que foi, Arnildo? Ele falou, porque eles não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Eles querem que eu fale o que eles querem. Então, na realidade, o boi bombeiro é bombeiro. Funcionou como bombeiro e vai continuar funcionando. O Pantanal sempre foi assim. Na década de 60, teve uma seca aí no Pantanal maior do que essa que nós estamos vivendo agora. E não teve incêndio, porque o Pantanal estava cheio de gado. Só que agora, com essas enchentes que tiveram, que ninguém viu, porque enchente mata mais, eu comentava que a enchente mata mais do que o fogo. Só que a enchente não faz fumaça, então ninguém vê. Mas aquela geração de animais não conhece aquele volume de água, então morre afogado mesmo. Então, na década de 60 foi seco demais, morreu muito gado, assim, tal, por seca, mas também teve uma produção muito grande de gado, porque todo gado tinha que tomar água em um lugar só que você oferecia. Eu via gado tomando água junto com onça, com capivara, com caititu, com tudo que é bicho, porque ali era o foco de água. Nós dávamos água para todo mundo lá. E na mão, na bomba sapo, não era no motorzinho elétrico como é hoje, no motor a diesel, não, era na mão, na bomba. Aí, esses animais todos se encontravam ali todo dia. E aí, as vacas, o touro encontrou a vaca, porque lá era um touro para cada 10 vacas ou 20 vacas, ele encontrava a vaca no cio todo dia. Então, a produção do ano seguinte foi fantástica. Então, o Pantanal estava cheio de gado, não teve incêndio. Agora, por causa dessa enchente que teve essa seca grande, essa inundação atípica do Taquari e parte do Paraguai, acabou provocando esse grande incêndio que está aí. Então, o boi é bombeiro, continua sendo. Essa é a leitura. Muito bem.
Não tem nem como discordar disso. E para encerrar minha participação também, eu quero primeiro parabenizar você pelo trabalho do Conselho e por essa oportunidade que você nos deu aqui e dizer que isso é muito importante. Não porque nós estamos aqui, mas eu acho que você deve buscar outras pessoas de outros assuntos e disponibilizar isso principalmente para o pessoal que está ligado à veterinária, que pretende fazer a veterinária, que estuda veterinária, para entender que eles são profissionais da área de saúde, são profissionais que têm que trabalhar com produção. Nós somos as pessoas que colocam o alimento na mesa do cidadão, do mundo, né? Nós estamos alimentando o mundo hoje. Então, isso é muito importante, que continue assim e promova mais esse tipo de coisa, que isso vai se expandindo, né? E as pessoas possam ter um lugar onde eles busquem a informação coerente, a informação correta, sem interesses outros que normalmente a gente vê nessas informações. Com certeza, Nilson, isso vai ser a primeira de muitas. E conforme prometido, nós já iríamos lançar agora o próximo tema, que isso é uma sugestão minha, até Leonardo que vai dar essa resposta, se for. Leonardo, a minha sugestão é que eu, você e Ana Carolina, no próximo podcast, vamos discutir sobre fiscalização. Fiscalização? Bom, é uma sugestão, porque tem tudo a ver com o Conselho, mostrar essa parte da fiscalização. O Leonardo está atuando diretamente na fiscalização, a Ana Carolina é a fiscal. Responsabilidade técnica, que é uma coisa que Sim. o Leonardo levantou aqui, é importante discutir isso porque as pessoas não estão sabendo. A Ana Carolina é a fiscal responsável lá pelo Conselho, então acho que a gente iria contribuir muito com os colegas, contribuir muito com a sociedade. Fiscalização não é só com os colegas, é com a sociedade. Você está rindo? Com a sociedade. É que ele queria que eu adivinhasse. Não, mas Ana Carolina, ela ia falar sobre o quê? Sem ser fiscalização. E aí eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o Conselho, com o que você trabalha e com o que a gente está atuando hoje. Podemos deixar lançado, Leonardo, esse tema ou você sugere outro? Acha bom? Um tema relevante? Aliás, a principal função do Conselho Justamente. é a fiscalização. Já está lançado o tema do nosso próximo podcast do Conselho aí, fiscalização com a nossa fiscal lá, Ana Carolina. E quero agradecer imensamente meu amigo João por ter sugerido esse tema de grande importância. Domingo agora é Dia Mundial do Meio Ambiente. Nilson, que foi um bate-papo muito amistoso. Meu amigo Leonardo, muito obrigado. E até o nosso próximo aí, que já vamos deixar marcado. Obrigado. Muito obrigado a vocês.